Bem, após o intervalo, depois desse lanchinho, a gente retorna e agora a gente vai falar da condicional. Depois de comer alguma coisa, parece que o cérebro fica um pouquinho lento, né? Então a gente agora vai botar para valer, para despertar um pouquinho mais essa grande máquina pensante aqui. Muito bem, eu sempre gosto, sempre no início de cada aula, fazer um pequeno resumo, uma pequena síntese do que nós estamos fazendo, né? O que estamos fazendo aqui? Estamos estudando o quê? Os conectivos. Mas por quê? Nós estamos trabalhando com a lógica argumentativa. E a gente começou lá desde a primeira aula a estudar a lógica argumentativa. E descobrimos que a lógica argumentativa trabalha com esses argumentos. Ela fornece meios da gente analisar os discursos, né? Muito bem. E a gente viu que, apesar da lógica argumentativa trabalhar com argumentos, ter como objeto de estudo os argumentos, as sentenças, não são quaisquer sentenças que podem ser analisadas do ponto de vista lógico. Aí passamos a estudar as proposições, que são essas sentenças que permitem que a gente possa afirmar se são negativas, ou melhor, se são falsas ou verdadeiras. Ok, então a lógica trabalha sempre com a lógica argumentativa com esses dois pontos de vista, ou é falso ou é verdadeiro. Como a gente viu com os princípios da lógica, não é possível a lógica, a sentença, a proposição, melhor dizendo, ter um outro resultado. Ou ela é falsa ou é verdadeira, ok? Também não é possível a proposição ter os dois resultados ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E aí a gente passou a analisar vários tipos de proposições compostas, né? A gente viu o que é uma proposição composta. A gente viu que é aquela proposição que traz duas ou mais, no nosso caso aqui duas, proposições simples, por enquanto duas, né? Proposições simples, e essas proposições estão ligadas entre si. Eu não vou dizer unidas, né? Alguns autores preferem falar unidas, eu não gosto, porque unidas como? Se numa disjunção exclusiva, como vamos ver aqui, as ideias são excludentes, né? Então eu prefiro dizer ligadas. Ligadas ainda é um termo complicado, porque muitas vezes a gente vai ver, aliás, a gente vai ver em disjunção exclusiva, a gente vai ver que você pode ter duas proposições simples e ligada a um termo pesado, porque elas estarão realmente exclusas, são ideias exclusas, né? O conectivo estará apenas fazendo a ligação da forma, das frases em si, da sentença, né? É uma estrutura da sentença, mas na verdade não liga as ideias. Mas por uma questão de didática, vamos dizer então, vamos definir proposição composta como sendo duas ou mais proposições, né? Duas nesse caso, que estão ligadas por conectivo. E a gente estudou, já estudamos dois tipos de conectivo. Quais foram eles? Estudamos muito bem a conjunção e estudamos a disjunção. E a gente viu que a disjunção que estudamos, a disjunção com o uso do ou, é a disjunção inclusiva, embora a gente não precise afirmar isso, né? Ok. Agora trabalharemos com a condicional. Gente, condicional é o que mais cai. Então, por favor, estudem, aprendam condicional. Depois dessas aulas, dessas primeiras aulas, as primeiras 6 ou 7 aulas, se não me engano, que a gente terá sobre esses conectivos, a gente começará uma bateria de exercícios, tá? E a maioria deles de condicional, porque condicional cai realmente, tá? Condicional, as provas adoram trabalhar com condicional. E enquanto a conjunção a gente viu que predomina o uso da letrinha E, né, do Ezinho, do conectivo E, a gente viu também que a disjunção nela predomina o conectivo OU. E a condicional? A condicional, ela vai trabalhar com o conectivo se, então. É um grupo de palavras, vamos chamar ambas, né, juntas, de conectivo se, então.
Observem. Condicional. Chama-se condicional a proposição composta por duas outras quaisquer ligadas pelo conectivo se, então. Por exemplo, se correr, então o bicho pega, né? Se chove, faz frio. Se faz frio, venta. Ok? Mas, professor, o senhor não disse a palavrinha então nas suas frases. Eu não preciso dizer a palavrinha então. Eu poderia dizer simplesmente, e é o que se diz na linguagem popular, se correr, o bicho pega. Se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. Neste caso aí, nós temos o então subentendido. Então, cuidado, tá? Quando o examinador quer complicar a prova, ele subentende esse então. Ele pode dizer simplesmente, se correr, o bicho pega. Então, o então fica subentendido. Você sabe que ele existe, mas graficamente ele não estará lá no papel. Ok? O que eu tenho ali? Eu tenho uma proposição composta, é óbvio, e essa proposição composta, nela eu tenho duas proposições simples. A primeira que eu vou chamar de P, seguindo o nosso método, correr. A segunda eu vou chamar de Q, o bicho pega. Então, se correr, então o bicho pega. Esta proposição composta ela é chamada de condicional. Existe uma condição aí, né? Para que algo se realize. Nós não vamos adentrar, como eu disse antes, nos pormenores. Mais tarde, em outras aulas subsequentes aí, nós vamos adentrar nos pormenores, vamos estudar os pormenores, o porquê desses conectivos. Por enquanto, eu preciso apenas que vocês percebam a essência deles, para que a gente consiga, em vez de memorizar a tabela verdade, para que a gente consiga realmente aprender a tabela verdade, né? Então, ali é uma condicional. Agora, como fizemos com os demais conectivos, né? Com a conjunção, com a disjunção, nós vamos partir para a análise do todo, né? E aí, quando é que o meu todo, se correr, então o bicho pega? Quando é que toda esta sentença, que toda essa proposição composta será falsa ou verdadeira? Isso é importante que você entenda, para que você não precise, de forma alguma, memorizar a tabela verdade. A gente estava estudando a disjunção, eu vou apagar aqui, vou aproveitar essa estrutura que eu coloquei aqui no quadro. Vamos agora estudar a condicional. Ok. Vou apagar aqui os valores lógicos que nós atribuímos a cada proposição simples da disjunção e os valores lógicos atribuídos ao todo, né? Agora vou apagar também o símbolo da disjunção, né? O símbolo da disjunção, que era esse Vzinho aqui. Vou colocar o símbolo da condicional, o símbolo mais usado, que é essa seta apontando para a direita. Esse é o símbolo da condicional. Então agora vamos montar a tabela verdade da nossa condicional. Pessoal, é muito simples. Para montar a tabela verdade da condicional, eu não preciso memorizar. Preciso apenas entender que qualquer condicional, toda condicional, ela somente será falsa se a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda proposição simples for falsa. Vou repetir, vocês não podem se esquecer jamais disso aqui, tá? Por favor, não se esqueçam disso. Toda condicional, ela somente será falsa em uma única situação. A condicional somente será falsa se a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda proposição simples for falsa. Primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Em todas as demais situações, as outras três que vamos colocar aqui, a condicional será verdadeira. Por exemplo, se ambas forem falsas, a condicional será verdadeira. Geralmente quando eu digo isso, a casa cai. Mas professor, como é que se ambas forem falsas, ela será verdadeira, professor? Pelo amor de Deus, professor. Então, se correr for falso e o bicho pegar for falso, então o todo será verdadeiro, professor?
Professor, que é isso? Aí eu me lembro, eu não ia falar no sentido delas, né? Mas às vezes a gente precisa realmente adiantar alguma coisa. Eu me lembro de uma propaganda na Copa do Mundo que foi feita na Itália. E aí um técnico brasileiro percorrendo as ruas lá de Roma, se não me engano. E aí a propaganda é interessante. Ele dizia assim, ao conversar com alguém, com um italiano, ele falou assim, eu sou o técnico da seleção brasileira. E aí, devido à fama dessa seleção brasileira, o italiano não acreditou, né? Falou, se você é o técnico da seleção brasileira, então eu sou o Papa. Observe, se você é o técnico da seleção brasileira, então eu sou o Papa. Agora vamos lá? Vamos analisar a sentença do ponto de vista do italiano, né? Vamos lá, aqui. Se você for o técnico da seleção brasileira, vou colocar um T pontinho aqui, então eu sou o Papa. Papa com letra maiúscula, né? Então eu sou o Papa. Atenção, gente, vamos analisar esse todo aqui. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que toda a condicional, ela somente será falsa, né? O todo somente será falso. Para que tudo isso aqui, toda essa sentença seja falsa, é necessário que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Mas, claro, aquele era o técnico da seleção brasileira, inclusive ele participava da propaganda. Mas vamos analisar do ponto de vista do italiano. Para ele, a primeira era falsa. Ele achava que o técnico não era realmente o técnico da esquadra brasiliana, né? Ele achava que não era, então a primeira para ele era falsa. Analisando o ponto de vista dele, a primeira proposição era falsa, né? E a segunda, analisando também do ponto de vista dele, também era falsa, porque ele não era o Papa. Então ele disse, se você for o técnico da esquadra brasiliana, então eu sou o Papa. Então para ele, ambas as proposições simples eram falsas, logo, a frase toda era verdadeira. Na intenção desse italiano, o todo era verdadeiro, né? Quer dizer, ele estava dizendo a verdade, porque nem o rapaz era o técnico da seleção brasileira e nem ele era o Papa. Então, pessoal, eu não queria adentrar esses pormenores, mas como é condicional, a gente adianta alguma coisa, né? Então, quando ambas forem falsas, quando ambas as proposições simples que formam uma condicional forem falsas, a condicional será verdadeira. Pasmem, mas é verdade. A gente vai ver isso em exercícios, né? Ok. Também, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, ela será verdadeira. Se ambas forem verdadeiras, ela também será verdadeira. A condicional somente será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. O sentido das coisas a gente vai pegar depois, tá? Eu quero que vocês se preocupem agora em entender a estrutura e entender a tabela verdade, ok? Temos aqui mais um exemplo de condicional, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem até Maomé. Letra P ali, eu tenho Maomé não vai à montanha e que a montanha vem até Maomé. Então são duas proposições simples que juntas formam uma proposição composta, que a gente chama de condicional, já que estão ligadas pelo conectivo se, então. Já falei sobre isso, se correr então o bicho pega. Para que o todo seja falso, é necessário que a primeira seja verdadeira, né? E a segunda seja falsa. Nos exercícios a gente vai tirar algumas conclusões interessantes. E a tabela verdade, que eu disse que você não precisa memorizar, é essa aí. Basta que você entenda que na condicional, para que o todo seja falso, a primeira tem que ser verdadeira, a primeira proposição simples, a segunda tem que ser falsa, as demais, obviamente, serão verdadeiras, né? Preparem-se que a gente vai, a partir de agora, estudar um outro conectivo, a disjunção exclusiva.